Salve, fiel. No vídeo de hoje a gente vai estar dando uma analisada aqui, juntamente com os comentaristas aqui da Jovem Pan, sobre o nosso Coringão que passou apertado ontem, mas conseguiu a classificação diante da Portuguesa. Bora ficar com o vídeo aí. Você me fala que o Corinthians tem 5 titulares, né? O Garro agora melhorando. Sempre falei Hugo, Garro, Luiz Alberto, Depay e Carrijo. E agora o Gustavo Henrique tá jogando demais. Mas, assim, um jogo que a Portuguesa jogou bem, fez uma bela partida Portuguesa, né? O Hugo comete um pênalti, ele mesmo não defende, né? O Corinthians não criou nada. O primeiro tempo poderia ter terminado tranquilamente 2-0 para a Lusa, pelo volume de jogo que apresentou. O segundo tempo volta, continua ali e tal, o Dorival faz as mudanças. O Vitinho, que está aí no Corinthians há mais de 5 meses, primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, gol importante, belo passe do Mateuzinho. Alguns jogadores abaixo do que se pode jogar. O Depay ontem, na noite de ontem, não estava legal, não jogou bem. O Garro também entrou, também não estava legal, né? E a Portuguesa indo ali, até certo momento eu ainda ficava brincando na transmissão que eu fiz o jogo. Eu digo, olha o que vai acontecer. Falei até pro professor Vanderlei Nogueira. O Corinthians vai empatar, vai ganhar nos pênaltis, vai botar São Paulo e Palmeiras um para matar o outro. E não deu outra ali com o Guilherme, com o Pedro, a gente conversando, e aconteceu isso com o Fausto Tavara, né? A Lusa poderia ter liquidado, né? O Corinthians no segundo tempo, tudo bem, ali no finalzinho, nos 10 minutos, 15 minutos, o Corinthians pressionou, porque é natural que a Lusa defenda o resultado. O Dorival bota o Pedro Raul, bota o Vitinho e bota o Garro, porque o Will Alberto, ou porque o Depay, o Bidon, o próprio Bidu também, que vem jogando muito, ontem à noite estava abaixo, né? O Guinegão, e o Corinthians melhora um pouco. O Pedro Raul perde um gol feito incrível, né? E aí no último lance ali, nos minutos finais, o Mateuzinho acha um lançamento longo. E olha que o Mateuzinho agora dali tá fazendo cada lançamento, já fez pro Depay, já fez. Acha o lateral direito da Lusa falha, e o Vitinho que arremata bem. Eu acho até que ele pode ser mais participativo em lances de gol e até mesmo marcando gol, porque ele arremata bem com a perna direita e com a perna esquerda. Tem que contabilizar esse ataque do Corinthians, aquilo que a gente falou outro dia aqui no programa, eu falei com você em particular, sobre aposta, sobre o Prata, sobre Cebolinha, Samuel Lino, em termos de fazer 12 gols na temporada, isso serve pro Vitinho também. E olha que ele tem um recurso maior do que esses caras aí. Ele arremata bem com a perna direita, com a perna esquerda, fez um golaço, bateu o pênalti também, fez, né? E o Hugo se torna o terceiro goleiro da história do Corinthians que mais pegou pênalti, só atrás do Ronaldo e do Cássio, né? Mas o Cássio com milhões de anos de clube. O Hugo tá aí no Corinthians praticamente há 2 anos. Vem se tornando peça importante, não só pelo jogo de ontem, em outros jogos também. Tem sido convocado para a seleção. Provavelmente pode estar um terceiro goleiro para ir à Copa. Se não sair, bateu o pênalti também, fez, né? E o Hugo se torna o terceiro goleiro da história do Corinthians que mais pegou pênalti, só atrás do Ronaldo e do Cássio, né? Mas o Cássio com milhões de anos de clube. O Hugo tá aí no Corinthians praticamente há 2 anos. Vem se tornando peça importante, não só pelo jogo de ontem, em outros jogos também. Tem sido convocado para a seleção. Provavelmente pode estar um terceiro goleiro para ir à Copa do Mundo. Gustavo Henrique também, uma bela partida, seguro, né? Alguns jogadores vêm no individual. Ontem não foi uma grande partida, mas valeu. Está numa semifinal, está defendendo o título, atual campeão paulista. E o mais gostoso ainda é que botou, todo mundo apontando ali, vai dar Portuguesa e Palmeiras, São Paulo e Novo Horizontino. O desenho todo feito. Aí eu lembrei da fase do Flávio Prada, nosso querido Flávio fala aqui, Esporte Corinthians Paulista. E aí o Vanderlei Nogueira, respeite, o Vanderlei Nogueira que tá aqui com nós, Chico. Aí tava falando, o Vanderlei falava assim, esse time do jeito que é largo, tem parte com demônio. Vai empatar, vai ganhar nos pênaltis. Era o resultado menos improvável para botar Palmeiras e São Paulo um para enfrentar o outro. E o Corinthians passa, tá na semifinal, vai lá em Novo Horizonte
enfrentar o Novo Horizontino, que depois a gente vai falar, que tirou o Santos. Mas, enfim, numa noite daquelas assim, que só coisa de Corinthians mesmo. O estádio da Luz, a Luz fez uma bela campanha. Eu acho que se manter esse time, a Porto Vida tem que deixar esse time, manter esse time, que aí na Série D pode voltar para a Série C. Coisa que a gente espera assim, por exemplo, a Portuguesa é um time querido. Você tem o Santa Cruz lá no Nordeste que conseguiu acesso agora para a Série C, né, primeiro? Foi. Para a Série C ou B? C, né? C. Perdeu ontem, né? Perdeu pro Náutico, né? Perdeu. Aí você pega alguns clubes assim que já foram grandes, fizeram finais. A Lusa fez final de campeonato brasileiro diante do Grêmio. Finais de campeonato paulista. Tem um jogo, aquele jogo que é os pênaltis. O juiz lá deu igual, deu título para a Luz e para o Santos. Quer dizer, um time querido aqui na Zona Norte de São Paulo. Tá ali o Canindé, tudo. Eu acho que tem que manter esse time, que se esse time não é possível que tenha um time melhor do que esse time, se jogar essa bola que jogou ontem, e a bola que jogou no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, a Luz fez um jogo duríssimo contra o Palmeiras, ganhou do São Paulo, e estava ganhando do Corinthians, perdeu nos pênaltis. E foi melhor, né? Mas não passou. E o Corinthians de novo. Né? É Esporte Clube Corinthians Paulista. Enquanto houver bambu, tem frecha, Tico. Agora, Eu fiquei quieto, só deixando a sua abertura. pra mim, o Hugo Souza já é ídolo corintiano, pra você não. Ainda não, falta muita coisa. Aí, ó, personalidade. É por isso que eu amo o velho Vamp. Eu acho, porque ele já conquistou títulos, sendo decisivo, ainda mais num período ruim. Flávio Prado e Fábio Piperno. E outra, tá? Que é bom a gente deixar claro. Corinthians ontem ficou devendo, mas passou, que é o que interessa. Esse Corinthians se torna favorito ao título por ter o melhor confronto de semifinal e por ser o atual campeão, porque Palmeiras e São Paulo vão se matar. O Corinthians, lá vem o pilhado de novo. Pra mim, o Corinthians já tá na final. Pronto. Pra mim, já tá na final. Não vai perder semifinal pro Novo Horizontino. Pra mim, o Corinthians já tá na final. Passa a ser favorito ao título por ter o adversário mais fraco na semi e por ser o atual campeão, Flávio Prado e Fábio Piperno. Boa tarde, pilhado. Boa tarde, amigos. Bom, o Corinthians no Campeonato Paulista eu respeito muito, você sabe disso, né? Ele é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ontem ele demonstrou uma largura extrema contra um time que também é azarado ao extremo. A gente conhece ontem, foi um dia bem Portuguesa e um dia bem Corinthians, né? Porque a Portuguesa merecia ganhar o jogo. O tempo inteiro ela foi melhor. Não teve nenhuma justificativa para o Corinthians classificar, mas ele se classificou. E acabou. O que vale é isso. Ele se classificou, acabou, está classificado. Não acho que o Corinthians seja favorito em Novo Horizonte, pelo contrário, os favoritismo é do Novo Horizontino, mas sei que a camisa do Corinthians em campeonatos regionais pesa pra caramba. Pesa pra caramba. E se o Palmeiras passar do São Paulo, sempre é complicado, São Paulo complica o Palmeiras, entendo que o Palmeiras é favorito contra o Corinthians, principalmente em 2 jogos. Mas o Corinthians, ele ontem demonstrou que está numa fase realmente de muito brilho, né? Uma fase de muito, sabe? As coisas estão dando certo, estão fluindo bem. E realmente, jogar o que não jogou ontem e conseguir a classificação foi um negócio que você para pensar e fala, caramba, né? O que está acontecendo aqui? Mas entendo ainda que o Corinthians foi o quarto, né? Que entrou, ficou em quarto. Ele é o quarto. Acho que o Novo Horizontino ainda tem mais chance de ganhar o jogo lá. E tanto São Paulo, mas principalmente o Palmeiras tem mais chance do que o Corinthians no confronto direto. Mas, de novo, quando é campeonato regional, o Corinthians ele sabe brigar como ninguém. Ele aproveita como ninguém. O Dorival tem usado bem esse elenco. Então, não dá para descartar essa história do Corinthians brigar pelo título. Mas não vejo o Corinthians como favorito, não. Piperno. Eu não vejo o Corinthians como favorito em Novo Horizonte. O Novo Horizontino faz excelente campanha, tem jogado bem contra os grandes. Não vamos esquecer isso. Foi, aliás, o time que atropelou o Palmeiras, foi a melhor campanha na fase de classificação. Ontem, de novo, ganhou de um time grande, um time grande decadente, mas um time grande ainda. Então vai ser um confronto duríssimo. Acho que eu não ficaria surpreso se for para os pênaltis de novo. Assim, no jogo jogado, acho que o Novo Horizontino tem mais chance. Se for para os pênaltis, o Hugo Souza
ele é o melhor pegador de pênaltis no futebol brasileiro, isso é indiscutível, e aí isso daria uma vantagem muito grande ao Corinthians. Agora, veja, tem jogo de Campeonato Brasileiro no meio. E aí o que eu vou falar sobre o Corinthians vale para o Palmeiras também. Campeonato Paulista é importante, ok, né? Enfim, tem aí rivalidades, beleza e tal. Mas, gente, pelo amor de Deus, 3 pontos de Campeonato Brasileiro valem demais e podem lá na frente decidir o título. O Palmeiras de 2025 que o diga, que não caia de novo na bobagem de poupar time no Brasileiro para encarar a semifinal de Paulista. Isso vale para os dois. Então, eu espero que o Corinthians jogue com força máxima no meio de semana e vai com o que der lá para Novo Horizonte. Para o Novo Horizontino, seria lindo, é uma novidade fazer uma semifinal de Paulista e mais ainda se avançar a final. Para o Corinthians, algo corriqueiro na vida dele. O Corinthians já ganhou mais de 30 estaduais, fez uma tonelada de semifinais. Tem que se preparar para o Campeonato Brasileiro. Eu concordo, né? Todos os grandes têm que se preparar para o Campeonato Brasileiro. Né? Os grandes todos têm que se preparar para o Campeonato Brasileiro e o Dorival Júnior sabe disso. Apesar do Dorival Júnior ser um cara de Copas mesmo, né? Os títulos do Dorival Júnior são de Copas, né? Ele conquistou aí já Copa do Brasil por Corinthians, São Paulo, Flamengo e Santos. E ainda conquistou a Libertadores, né, pelo Flamengo, mas falta pro Dorival Júnior uma boa campanha num brasileiro, né? Num brasileiro de pontos corridos. E ele sabe da cobrança que tem. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para trazer a declaração do Hugo Souza, né? Goleiro do Corinthians, herói mais uma vez, defendeu 3 pênaltis ontem e 14 pênaltis desde que chegou ao Corinthians. Ou seja, como disse o Fábio Piperno, é o maior pegador de pênaltis do futebol brasileiro hoje. Né? Impressionante o quanto o Hugo pega de pênaltis, né? Vamos ver o que o Hugo falou sobre a classificação e sobre esse sonho, né, de defender a seleção na Copa do Mundo. Ele diz: o coração tá bom, se não morremos até agora estamos bem. Eu fico muito feliz em poder mais uma vez ajudar. Nós merecíamos demais e vamos fortes buscar o bicampeonato. A gente vem trabalhando obstinado, tanto eu quanto o nosso time, todo o meu staff, para que isso se perpetue. Pois sabemos que no futebol, qualquer deslize, uma coisinha muda tudo. Então, quanto mais em alta eu ficar, melhor. Porque no futebol, o que nos faz viver grandes momentos e alcançar um nível maior, como estou alcançando hoje, é a constância, é o trabalho. Não adianta chegar aqui e pensar que já ganhou o mundo. Tem que dar a vida nos jogos, nos treinos, para que a resposta venha dentro de campo. Graças a Deus por isso, ajudar a nossa equipe pelo jogo de hoje, comemorar essa vitória. Estamos a 1 mês e 4 dias da última convocação. E eu só quero fazer meu trabalho para seguir indo, como fui nas outras, e realizar meu sonho de jogar uma Copa do Mundo. Olha aí, ó. É o Hugo Souza, né? O velho Vamp falando desse sonho de Copa. E eu achei muito legal essa declaração, porque ele diz: a gente sabe que no futebol qualquer deslize muda tudo. E o Hugo, ele é uma prova de que qualquer deslize muda tudo. O Hugo era a grande revelação do Flamengo, um goleiro que com 16, 17 anos foi chamado pelo Tite para fazer experiências com a seleção brasileira principal, subiu para o profissional do Flamengo como um grande nome. Mas aí ele mesmo já disse isso, não sou eu que estou falando. O Hugo deslumbrou, né? Subiu a cabeça, começou a sair muito, e aí começou a falhar e o psicológico dele ficou fraco. Você vê, um deslize que mudou tudo. Aí foi para Portugal, para um time pequeno, em Portugal foi rebaixado e teve essa grande chance. E agora o Hugo mostra a maturidade de quem aproveitou essa grande chance e de quem não quer deixar essa chance escapar de novo por causa de um deslize, Marcos André. Ou seja, ele mostra ter aprendido com os erros dele, tá agarrando muito, claro, às vezes tem algumas falhas,
mas isso é normal de qualquer goleiro. E outra, Vamp, é positivo esse aprendizado? E você acha que o Hugo Souza vai para a Copa do Mundo e por quê? É assim, ó, os goleiros aí, a gente sabe que o Alisson é garantido ali, né? O segundo, o terceiro ainda tem uma dúvida. Não sei como é que tá o Edson, né? Ele foi para o futebol turco, tá lá na Turquia, o time dele, por sinal, até joga agora à tarde. Né? Tá ali pau a pau, Galatasaray e Fenerbahçe, pau a pau ali na tabela. Ganhar hoje, fica os dois com 55 pontos, pode ser o segundo goleiro. E o Hugo figura ali, acho que brigando com o Bento, né? Ele e o Bento para a terceira vaga. Né? Então a gente vai saber muito, mais ou menos muito daqui a 2 semanas, provavelmente daqui a 15 dias, quando o Ancelotti convocar a seleção brasileira para esses amistosos contra França e Croácia. Né? Mas é um cara que está se sentindo confortável, está tendo segurança. Você vê que o Corinthians, o Cássio vai pro Cruzeiro, ele chega, o Corinthians ainda não tem esse goleiro reserva dele, que de repente assim, possa competir com ele. Né? Ele hoje é titular absoluto, né? Um dos líderes do grupo. Me parece que está cada dia mais, cada temporada, e tem que ser como homem, como ser humano, e principalmente na profissão, amadurecendo mais. E o goleiro é muito importante em termos de amadurecimento. Por exemplo, eu vejo o Brazão, é Brazão, né? Do Santos, grande goleiro, mas eu ainda sinto assim uma afobação nele, muito a mil, coisa que me parece que o Hugo está muito mais tranquilo. O Brazão é um grande goleiro, velho, mas eu vejo assim um pouco muito afoito, né? Afobado. Né? O Hugo tá me parecendo a cada dia mais tranquilo, mais sereno nas entrevistas. Ontem eu vi a entrevista dele pós-jogo, assisti hoje também, dando a maior moral pra Lusa, muito tranquilo, muito sereno. Né? E é isso que se espera de um jogador que quer ter ídolo, ser titular de uma equipe como o Corinthians, em uma Copa do Mundo, é um amadurecimento. E a postura, né? A postura. A gente tem vários exemplos aí, né? O próprio Fábio, com postura, você tem. Eles que estão em atividade. O Everton, que hoje está no Grêmio, postura. O do Atlético Mineiro, né? O Ederson. O Ederson. Everson, né? O Ederson e o Everton. Né? Everson. Essas posturas, o Jardim no Vasco, essa postura, você vê, são muito equilibrados. Tudo. O próprio Rafael do Paulo e o Hugo tá nessa caminhada aí. Ele é mais jovem do que esses aí que eu falei. Talvez ele e o Brasão ali na mesma idade, ou o Brasão mais novo. Mas essa maturidade o goleiro precisa ter para dar tranquilidade. É um ponto-chave de uma equipe é você ter um goleiro que passe tranquilidade para os zagueiros, para os volantes ali, para a sua defesa, setor defensivo. O torcedor olhar assim e dizer, não, aqui tem um goleiro que no momento difícil vai aparecer e vai fazer diferença. Eu acho que o Hugo vai para a Copa, tá? Eu acho que vai pela fase dele, também por ser uma torcida de massa, né? Você tem um goleiro de uma torcida de massa numa Copa, isso traz identificação e é um cara que tá num bom momento. Fiel, a gente sabe que o Corinthians vinha mostrando um bom futebol aí, mas nesse último jogo aí não conseguiu mostrar. Só que eu vejo que, querendo ou não, o Garro não tá jogando um bom futebol, assim como o Vampeta falou. Ele ainda não se encontrou desde que voltou da cirurgia. O Memphis ontem apagadíssimo no jogo. Agora o Yuri Alberto faz muita falta também, viu? O cara corre o jogo todo, pressiona os zagueiros e sufoca os caras. Não tem bola perdida. A gente, querendo ou não, vai sofrer um pouco aí com o Guinegão e Pedro Raul, viu? Tinha que chegar um reforço de altura para suprir essa ausência, né? Quando o Yuri estiver suspenso, machucado. Até mesmo no meio do ano ninguém sabe essas transferências como é que vai ser. Mas é isso, né? A gente classificou. Que vem o Novo Horizontino. Vai ser um jogo difícil. A gente vai buscar essa classificação para a final, se Deus quiser. Deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo. Dá uma força aí, se inscreve no canal e deixa o like. Valeu, fiel.